esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, mais uma vez, São Lucas nos está ensinando sobre a oração. O evangelista São Lucas tem muitas particularidades, e uma delas é apresentar um ensinamento muito grande sobre a vida de oração. Se vocês vão ler os evangelhos e prestam atenção em alguns detalhes, o evangelho de São Lucas é o evangelho em que mais vezes aparece Cristo rezando. Cristo sai para rezar antes de perceber que tem que ir para outras cidades. Cristo reza antes de escolher os 12 apóstolos. Cristo passa a noite rezando várias vezes no Evangelho de Lucas. E já há 3 semanas, Jesus vem dando vários ensinamentos sobre como rezar a cada um de nós. Vou recordar aqui um pouco, rapidamente, os evangelhos dos 2 últimos domingos. Então, se a gente lembra do domingo retrasado, o Senhor falou do grão de mostarda, vocês lembram? Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esta moreira: saia daqui e planta-te no mar. E depois Jesus conta vamos dizer assim, uma parábola de como se deve portar diante de Deus, como nos devemos portar diante de Deus, no sentido de que, se nós somos servos dele, né? Não sei se vocês lembram dessa parábola, mas tem um homem que tem um servo que está lá no campo. Quando esse servo chega no campo, o amo não vai dizer assim para ele: senta aqui e vem jantar. Ele fala: não, prepara para mim o jantar, porque ele é o servo. E no final o servo diz: fiz o que devia fazer, sou servo inútil. É assim que acaba o evangelho domingo retrasado. Então, nesse domingo, Jesus estava nos ensinando sobre, primeiro, como não é necessário ter uma fé gigante para que Deus nos ouça, mas é uma fé simples, pequena, mas mesmo que pequena, seja forte como uma semente de grão de mostarda. Isso é o necessário. E ao mesmo tempo que essa fé não deve ser uma fé prepotente, mas que reconheça o nosso lugar, ou seja, somos servos inúteis, e ao mesmo tempo que eu não faça as coisas esperando recompensa, mas que faça as coisas simplesmente porque eu entendo o dever de fazer aquilo.
Então, o Evangelho nos introduziu nesse tema. Vocês devem lembrar muito bem da homilia de domingo retrasado. Domingo passado, de novo, o Senhor vem nos ensinar sobre a oração, agora usando uma outra imagem, que é a imagem dos 10 leprosos. Lembram? Os 10 leprosos que vêm gritando para Jesus: Senhor, mestre, tem misericórdia de mim. Jesus manda eles irem para o sacerdote, eles ficam curados, mas só um volta. E Jesus fala mais uma vez, pergunta que, mas não foram 10 os curados? Porque esse só voltou? Vai, tua fé te salvou. Jesus nos ensina a importância da gente equilibrar duas coisas na nossa vida: a oração de súplica e a oração de gratidão. Porque a nossa tendência é sempre rezar mais pedindo do que agradecendo. Como os leprosos, 10 pediram, um agradeceu. Então Jesus vem falar, naquele dia, nos ensinar da importância da oração de gratidão. Ou seja, reconhecer na minha vida o que Deus fez por mim. E reconhecendo o que Deus fez por mim, agradecer por tantos dons. O que é a missa, Eucaristia, se não ação de graças? Agradecimento. E hoje Jesus, mais uma vez no Evangelho de Lucas, vem ensinar sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Como que o Senhor nos introduz nessa reflexão sobre a oração de hoje? Primeiro, eu fico pensando, e acho que vocês também experimentam isso às vezes. Quantas vezes na nossa oração, possivelmente, nos sentimos como Moisés, cansados? Já estamos cansados de rezar, parece que a vitória não vem. Ou como essa viúva, insiste e parece que demora. Quantas vezes parece que na nossa oração a gente tem uma certa experiência de fracasso? Em alguns momentos, nossa vida de oração, a gente tem esse tipo de sentimento. E o Senhor não ignora isso. Por isso que Ele introduz a oração de hoje, as leituras de hoje, com essa imagem de Moisés em cima da montanha, rezando, cansado, e abaixa o braço e levanta o braço, e tem que ajudar para que ele continue com os braços levantados e o povo de Deus vença. É uma imagem muito interessante, porque se a gente vai parar para pensar em Moisés, o quanto esse povo já viveu tribulações. Estava lá no Egito, o faraó oprimindo, veio as 10 pragas. Aí quando a gente acha assim, agora pronto, acabou, vamos passar no deserto, vamos chegar na terra prometida, não vai ter mais nenhuma tribulação. A gente lembra de várias coisas, seja a fome, a sede do povo e mais inimigos querendo matá-los. Nossa vida é assim. Quantas vezes a gente acha, agora acabou, agora vem a bonança, e aparece outra tempestade na nossa vida, outra dificuldade. Mas Moisés mostra essa confiança e essa percepção da intercessão. O quanto é importante interceder, o quanto é importante rezar. E tem certas horas que a gente não vai conseguir fazer outra coisa na vida. Josué está lá embaixo, Josué está batalhando, Josué, vamos dizer assim, está usando sua força para tentar vencer o povo, e Moisés intercedendo. Assim também somos nós. Tem hora que, vamos dizer assim, nós conseguimos rezar, e tem hora que a gente tem que batalhar, que a vida é uma luta. Mas tem gente que tem um dom especial para rezar, como Moisés. Moisés já era idoso, não tinha mais força para lutar. O que ele podia fazer? Interceder. Isso, irmãos, necessita essa compreensão de uma fé. Porque a gente tem uma tendência, às vezes, de achar que só vai funcionar se a gente agir. A gente não tem fé na nossa oração. A gente não tem fé no fruto da intercessão. E a primeira coisa que Jesus vem fazer hoje, preparando essas leituras a todos nós, é nos mostrar esse exemplo de Moisés. Um homem que entende que a sua intercessão é importante, mesmo que
Josué e seus homens tenham que batalhar, a oração de Moisés é importante. Como é necessário que os pais e mães, os avós aqui, entendam isso. Em momentos da vida, vocês percebem, da educação dos filhos ou da família, que parece que não tem nada que funciona mais. E a oração aparece como algo importante da gente se apegar e abraçar com todas as forças. Interceder para que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor faça justiça. E aqui eu entro agora para falar desse evangelho tão interessante. A gente tem que lembrar, primeiro, da imagem do juiz e da imagem da viúva na Sagrada Escritura. O juiz é uma pessoa muito importante numa cidade. Até hoje é assim. E se a gente lembra, é tão forte a imagem do juiz na Sagrada Escritura, que um dia, quando Jesus comenta um salmo, quando ele vai falar, vós sois deuses, comentando um salmo, ele fala exatamente dos juízes como, vamos dizer assim, essa imagem quase participante da divindade, alguém que age exercendo a justiça aqui na terra, uma missão que é de Deus mesmo. Então o juiz é uma pessoa muito importante. E a viúva? A viúva, na Sagrada Escritura, sempre é uma pessoa excluída, uma pessoa que tem que ser protegida, porque especialmente no contexto do Evangelho, no contexto da Sagrada Escritura, para que uma pessoa seja valorizada, vamos dizer assim, especialmente as mulheres, precisava do seu marido proteger. Tanto é assim que Jesus fala dos fariseus que roubam as viúvas, que exploram os bens das viúvas, porque a partir do momento que ela fica viúva, e se ela não tem filho, seus bens podem ser pegos por qualquer pessoa. Então a viúva é uma pessoa desprotegida, ela não tem força por si mesma. E aqui Jesus coloca essas duas imagens, o juiz, que já por si mesmo é forte, e mais esse juiz aqui, que não teme a Deus e não teme homem. Então quer dizer assim, para ele, só ele se basta. E uma viúva injustiçada, sem força por si mesmo, mas que se coloca confiante, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Faze-me justiça contra o meu adversário. Eu quero que vocês prestem atenção, porque eu acredito aqui que o Senhor está dando para nós duas lições. Que nós devemos orar sem parar, sempre sem desistir, mas também que a gente tem que pedir que Deus faça justiça. O que é a justiça na Sagrada Escritura? A justiça é que se cumpra aquilo que Deus quis, que se cumpra a vontade de Deus, que se cumpra o plano de Deus. Isso é a justiça. Ser justo na Sagrada Escritura é fazer aquilo que Deus determinou na sua mente, na sua palavra, nos seus mandamentos. Isso é justiça. Então essa viúva, quando faz esse pedido, ela não está pedindo simplesmente algo, vamos dizer assim, para si, mas que a vontade de Deus seja realizada aqui. E a gente lembra do Pai Nosso, que a gente reza todos os dias, e às vezes um pouco distraídos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. A nossa oração, se é bem feita, a nossa oração, se de fato, para tocar o coração de Deus, ela precisa obedecer e se submeter à vontade dEle para a nossa vida, que se faça a sua justiça. E mesmo quando isso demora, e como eu disse para vocês, nós experimentamos muitas vezes isso, a demora de que a justiça, o pedido da nossa súplica se estabeleça, se firme, se realize.
Mesmo assim o Senhor fala: não desista. Não pare de suplicar, não pare de rezar, não pare de ter fé. Será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra? E se a justiça que Deus tem para estabelecer nessa vida, vamos dizer assim, só vai se realizar quando Ele voltar? Quantas vezes na nossa vida, a gente assiste noticiário todo dia, a gente vê tantas injustiças, por exemplo, assassinatos, latrocínios, tantas coisas, em que a justiça de Deus, por fim, não vai se estabelecer agora, a pessoa já se foi. E se o pedido que nós fazemos para a justiça de Deus se estabelecer nesse mundo, pede tempo, se é da natureza do nosso pedido que só se realize no fim dos tempos, será que nós teremos fé quando isso for acontecer? Quando o Filho do Homem voltar, teremos paciência? Paciência é uma virtude totalmente ligada à fé, irmãos. Porque se nós não temos paciência, é porque nós queremos que se realize em nossa vida a nossa vontade, o nosso tempo, do jeito que nós queremos. E fé verdadeira significa quantas vezes ter que esperar o tempo de Deus. O Senhor afirma aqui no Evangelho hoje: farei justiça bem depressa. Mas às vezes a justiça que o Senhor já está estabelecendo não é vista por nossos olhos. Por isso, o que recomendo hoje, e acredito que a segunda leitura recomenda muito bem, é de que nós possamos nos nutrir da vontade de Deus, que nós sejamos educados na justiça que é dele e não na nossa. Como a gente faz isso? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. São Paulo vai falar para Timóteo sobre a importância de escutar a Sagrada Escritura, de escutar a Palavra de Deus, de permanecer firme no que nós aprendemos e aceitamos como verdade. Por que é necessária essa exortação? Por que é necessário São Paulo dizer isso a nós hoje? Porque se a gente só pede a Deus, se a gente só suplica, pedindo que se faça a justiça como nós compreendemos, e nós nos afastamos da escuta da palavra de Deus, é muito provável, como eu disse, da gente achar que Deus não está agindo, ou até mesmo de nós fazermos a oração de modo errado, porque nós estamos rezando pedindo simplesmente o que nós queremos, e não que a justiça de Deus seja feita. Como educar na justiça? Ouvindo a Sagrada Escritura, ouvindo a palavra de Deus, para que essa palavra penetre em mim e eu vá entendendo qual é a vontade de Deus. E assim, quando nós olhamos para a cruz e quando percebemos assim, não, aqui não existe justiça, nós entendamos que sim, existe justiça na cruz, que Deus fez sua vingança, vamos dizer assim, e fez sua justiça contra os nossos adversários por meio da cruz. E isso é a lógica, essa é a lógica do Evangelho. Então entendo, irmãos, que muitas vezes nós só vamos compreender que a justiça de Deus, que a vontade de Deus está sendo feita se nós nos aproximamos da palavra que é dele e não a nós. É isso que nós fazemos aqui todos os domingos, mas que a gente tem que fazer em casa também. A pergunta então que faço hoje para a gente refletir essa semana na vida de vocês, na vida de família é: primeiro, eu estou sendo persistente na minha vida de oração? Eu estou suplicando que Deus faça a sua vontade na minha vida? Ou simplesmente estou vivendo
sem rezar, sem interceder, sem pedir que o Senhor faça a sua vontade, sem prestar atenção no Pai Nosso, em que eu já rezo isso? Eu estou sendo persistente na minha vida de oração? Eu estou cultivando a minha vida de oração? Primeira pergunta. Segunda, como está a minha relação com a Sagrada Escritura? Eu medito a palavra de Deus? Eu procuro escutar o Evangelho? Mesmo na Santa Missa, como está a minha disposição de ouvir a palavra de Deus que está sendo lida? Eu procuro, na medida do possível também, por exemplo, levar o folheto para casa, ou ler a Escritura antes de vir para a missa, para que eu possa saborear essa grandiosidade do alimento que me vem em cada Santa Missa. O Senhor nos pede, irmãos, vida de oração. Se não é assim, se já é difícil, se a gente tem fé, imagina se nós não temos, se nós não rezamos. Se nossos braços já se cansam como o de Moisés, se nós, como a viúva, muitas vezes podemos pensar que Deus não vai agir, se nós rezamos, imagine se nós não rezamos. Que Deus possa nos dar essa graça da vida de oração frutífera, e de que nós compreendamos de verdade qual é a justiça que Ele tem a agir na minha vida hoje. E que Deus nos dê a graça de ter sim fé sobre esta terra quando Ele chegar. Peçamos essa graça para o Senhor hoje, e que a Eucaristia, alimento de justiça, alimento do próprio corpo e sangue do Senhor, nos fortaleça nesse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.